turma, sejam bem-vindos ao Potemática, professor Davi Lima falando aqui. E continuando nossa playlist, hoje falaremos sobre números primos. Simbora! Então vamos à definição de número primo. Um número natural diferente de zero, ou 1, é primo se é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Caso contrário, este número será dito composto. Ou seja, se ele não é primo, ele é composto. Vejamos essa sequência de números aqui, de 2 até 18. Vamos entender ou perceber quem são os números primos nessa sequência, devido a essa definição que a gente colocou aqui. Vimos que para o número ser primo, ele precisa ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então vamos aqui. O 2 é primo? Sim, porque o 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 2 é o nosso primeiro primo. O 3 é primo? Sim, porque ele só se divide por 1 e também por ele mesmo. Não tem nenhum número anterior a ele natural que divida ele. O 4 é primo? Perceba que o 4 ele pode ser escrito assim, 2 vezes 2. Então o 4 ele já não é primo. Ele é composto. E um número composto ele pode ser escrito por um produto de números primos, como eu coloquei aqui embaixo. Sendo um número composto, então ele pode ser escrito por um produto de números primos. Então, atenção a essa observação porque ela é importante. Então, todo número que não é primo, ele pode ser escrito como um produto de números primos. Onde essa escrita ela é única, certo? Vamos lá. 5. Perceba que 5 é primo também. Não temos nenhum número aqui antes dele que você possa decompô-lo, ou que divida ele. Não tem nenhum número anterior que divida o 5, a não ser 1 e ele mesmo. O 6, já perceba que ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Ele é decomposto no produto de dois primos, ou seja, ele é um número composto. O número 7 também é primo. Por quê? Porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Nenhum número anterior divide ele. Certo? O 8. Perceba que o 8 ele é divisível por 2 e é divisível por 4. Ou seja, ele não tem como ser primo. Então, o 8, eu posso escrever o 8 assim, 2 vezes 2 vezes 2. Ou 2 elevado a 3. Certo? O 9. O 9 é primo? Também não. Olha só. Perceba que o 9 é divisível por 3. E ele pode ser escrito assim, 3 vezes 3. Ou 3 ao quadrado. Então, o 9 é um número composto. O 10. O 10 ele é divisível por 2 e é divisível por 5. Então, o 10 é composto. Eu posso escrever o 10 assim, 2 vezes 5. Perceba que essas decomposições dos números aqui, estão sendo formadas pela multiplicação de números primos, certo? O 11. O 11 é primo? Sim, o 11 é primo. Por quê? Porque ele só se divide por 1 e por ele mesmo. Não tem nenhum número aqui, que divida o 11. Então, o 11 é primo. Já o 12 não é primo. Se ele não é primo, ele é composto. Ele pode ser escrito da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 3. Perceba que 4 vezes 3 é 12. 2 ao quadrado vezes 3. Tudo bem? O 13 é primo? 13 é primo,
Por quê? Porque ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo. 14. 14 pode ser escrito como 2 vezes 7. 2 números primos é a decomposição do número 14. Ou seja, o 14 é um número composto. 15 também é composto, ele não é primo. Porque o 15 pode ser escrito como 5 vezes 3 ou 3 vezes 5. 16 também é composto. Por quê? Porque o 16 pode ser escrito assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó. Números primos, que eu posso escrever assim, ó. 2 elevado a 4. O 17 é primo? É primo. Perceba que ninguém anterior ao 17 divide ele. Pode tentar. Não vai dividir. Não vai dar uma divisão exata. Então o 17 também é primo. E o 18, obviamente, ele é um número composto, que pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 vezes 3 ao quadrado, onde 3 ao quadrado é 9 e 9 vezes 2 é 18. Certo? Então, eu fiz aqui até o 18 para a gente ver. Não coloquei o 0 nem o 1 aqui, porque o 0 e o 1, ele nem é primo e nem é composto, certo? Nem é primo, nem é composto. Mas, reafirmando aqui, um número para ser primo, ele precisa ser divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Para ser primo, tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Se ele não for primo, ele é composto e, obviamente, ele pode ser escrito em uma decomposição de números primos. Beleza? Só para continuar aqui. Se eu pegar, por exemplo, o número 25. 25 é primo? Não. Não é pelo fato dele ser ímpar que ele vai ser primo. Perceba aqui, por exemplo, que o 2 é par e é primo. Apesar de ser o único primo que existe. Até o presente momento ninguém provou que exista outro par que é primo. E o número 5, o número 7, o número 11, 13 e 17 são ímpares e são primos. Mas perceba que, por exemplo, o 9, ele é ímpar, mas não é primo. O 15 é ímpar, mas não é primo. Então, o fato dele ser ímpar não quer dizer que ele é primo. Para ser primo, mais uma vez eu enfatizo, tem que ser divisível por 1 ou por ele mesmo. Agora, se eu pegar um número efetivamente grande, né, como é que eu posso dizer se ele é primo ou não? Como é que eu posso afirmar isso? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número e vai dividir pela sequência dos números primos. Mas você vai parar numa seguinte ocasião. Olha só. Vamos começar aqui, eu coloquei aqui para a gente ver os primeiros primos que a gente tem em mãos. Certo? Lembrando que a sequência dos primos também é infinita. Eu vou pegar o 47. Se eu dividir por 2, perceba que pelos critérios de divisibilidade, o 47 não é par. Logicamente não é divisível por 2. Vou nem continuar. Então, ó, 47 dividido por 3. Perceba que 4 mais 7 é 11. 11 não é divisível por 3, logo 47 também não será. Pessoal, se você tem dúvida em critérios de divisibilidade, volta lá no vídeo de divisibilidade que a gente passou, certo? Para vocês. E relembra esses processos. Depois volta e continua aqui, tá bom? Então, o 47, ele não é divisível por 3. Então, até agora, ele está sendo primo. O próximo primo é 5, então vamos dividir o 47 por 5. Eu vou dividir aqui.
Qual o número que multiplicado por 5 dá 47 e o próximo? É 9. 9 vezes 5 é 45, sobra 2. Então o nosso resto é 2. Ou seja, tem resto, não é divisível. Mas a gente podia perceber que ele terminou em 7. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Como nem terminou em 0 nem em 5, então 47 não é. Nem precisava fazer. Mas eu fiz para a seguinte situação. Eu vou fazer agora 47 dividido por 7. Perceba que o número mais próximo aqui é quem? 6. 6 vezes 7, 42. Sobra 5. Então, onde é que eu quero chegar? Na seguinte situação. Quando o nosso quociente for menor que o divisor, então aqui você para. Não há como prosseguir, ou seja, não precisa mais dividir pelos outros primos que virão. Ou pelo menos até chegar próximo do 47, que seria a ideia, né? Aí ele seria realmente primo se a gente visse até o 47. A gente estaria provando realmente. Mas se eu pego um número, por exemplo, gigante, número 1793, eu vou dividir até chegar próximo de 1793? Não. Eu divido até esse número aqui ser menor que o nosso divisor. Ok? Então aqui chegamos a 6, que é menor do que 7. Encontramos então, ou dizemos então, que esse 47 é efetivamente primo. Vamos fazer o mesmo processo para o 73. Vamos lá. 73 não é divisível por 2 porque não é par. Será que 73 é divisível por 3? Perceba que 7 mais 3 é o que? É 10. E 10 não é divisível por 3. Então, 73 também não vai ser. 73 é divisível por 5? Não. 73 dividido por 5 não pode, porque ó, não dá exato, né? Aqui nem é 0 nem é 5, então já sei que não é divisível por 5. Vamos fazer o 73 por 7? Vamos ver quanto é que dá. Se eu fizer 10 vezes 7 é 70. E sobra 3. Certo? Então, ainda não está menor. Vamos fazer o 73. Qual é o próximo primo depois do 7? Estou dividindo pelos primos, tá vendo? O próximo primo depois do 7 é o 11. Se eu botar um 7 aqui, vai passar, ó. Então eu vou botar o quê? 6. 6 vezes 11, 66. 73 menos 66 é exatamente 7. Então agora perceba que 6 é menor que 11. Então eu não vou continuar. Logo, o 73 é primo. Assim como o 47. Então esse é um processo simples para saber se o número é primo ou não. Bem, gente, vamos agora ao crivo de Eratóstenes. Vamos primeiro falar sobre o que significa a palavra crivo. No dicionário você vai encontrar algo como uma peneira. É uma peneira para separar objetos, separar pedras, separar algumas coisas do tipo. E também pode encontrar algo como se fosse avaliação, né? Como a situação de passar pelo crivo do chefe. É uma avaliação. Mas aqui vamos tratar o seguinte. Vamos usar a ideia de separação. Vamos separar os números primos dos outros números que são chamados compostos, como a gente já viu, certo? Então vamos aqui fazer uma separação, encontrar os primos, neste caso aqui, de 2 a 60. Vamos lá. Primeiramente vamos circular o número 2, que a gente já sabe que ele é primo. Então, o 2 a gente circula aqui. Primeiro primo. Aí o primeiro passo é o seguinte. Todos os números múltiplos de 2 aqui na frente a gente vai eliminar, ou seja, todos os números pares, né? Porque a gente sabe que qualquer número par é múltiplo de 2. Então vamos lá. Ó.
Pronto, então agora eliminamos todos os múltiplos de 2, ou seja, todos esses números que foram eliminados são números compostos. Agora o próximo número a gente circula, que também ele vai ser primo. É o que a gente faz agora? Elimina todos os múltiplos de 3. Todo mundo que for múltiplo de 3, a gente elimina, certo? Vamos lá. Pronto, eliminamos todos os múltiplos de 3. Tudo bem? Agora, o 4, ele já foi eliminado. Então, vamos agora para o 5. Então, o 5 é o quê? Primo. E o que é que eu faço? Elimino todos os múltiplos de 5 à frente dele agora. Então, os múltiplos de 5 são aqueles terminados em 5 e em 0. Os que foram 0, ó, passaram pelo crivo de 2, ou seja, já foram eliminados. Então, vamos para esses daqui, ó. Pronto. Os múltiplos de 5 estão o quê? Eliminados. Agora vamos para 6. 6 já foi eliminado dessa lista. Então, o 7 é o próximo primo. E daí, então, todos os múltiplos de 7. 14, 21, 28, 35, 42, mais 7, 49, ó. Tchau. Mais 7, 56 já foi. E pronto, eliminamos todos os múltiplos de 7. Agora, quem vai ser o próximo número primo? Ó, 8, 9 e 10 já foi. O próximo primo é 11. Ó. Então, 11 e os múltiplos de 11. Os múltiplos de 11 estão aqui, ó. Todos eliminados, ó. Tá vendo? Múltiplos de 11 eliminados. 13. Já eliminamos os múltiplos de 13? Já. Agora eu posso só marcar os números primos. Porque tudo que sobrou agora é primo. Ó. O 13. Já pegamos todos os múltiplos de 13 eliminados, ó. O próximo é 26. Depois de 26 é 39. Depois de 39 é 52 e já foi eliminado. Então, não temos mais para frente. Certo? 13 e o próximo primo é quem? É 17. Certo? Se a gente for fazer do mesmo jeito, não vai ter mais. Já está eliminado os próximos, o múltiplo de 17. Que seria quem? Seria 34. Está eliminado. Se eu botar mais 17 em cima de 34, seria o 51, que já foi eliminado também. Ó. Certo? Porque é múltiplo de 3. E se eu botar mais 17, desaparece. Então, os que sobraram, sem medo, são todos números primos. Ó. O 31. Opa, deixa eu ajeitar aqui. 37. 41. 43. 47. 53. 59. Então, esses são os números primos que a gente tem de 2 a 60. Ah, mas eu posso aplicar esse crivo até onde você quiser. Tem livros que aplicam até o 250, que mostra, por exemplo, que o 241 é um número primo. Então, se pode aplicar até onde você desejar. Vai dar um trabalhinho maior, mas pode ser feito. Então, de 2 a 60, lembrando que o 1 e o 0 nem é composto, nem é primo. De 2 a 60, a gente vai ter quem? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. Todos esses números são primos que estão entre 2 e 60. Tá bom? Bem, pessoal, vamos fechar essa aula com a definição de primos entre si. Certo? Já vimos o que era o número primo, como encontrar um número primo, como definir se ele é ou não primo, certo? E vimos o crivo, que nos ajuda a encontrar os números primos, como funciona aquele crivo de Eratóstenes. Então agora, o que seriam primos entre si?
dois números ou mais, eles são primos entre si, se o único divisor comum de ambos for 1. Como assim? Por exemplo, se eu tenho dois números primos, automaticamente eles são primos entre si. Por exemplo, quais são os divisores de 2? Divisores de 2 é 1 e o próprio 2. E os divisores de 3? Também é 1 e 3. Ora, eles são primos. Então a gente sabe que esses são os divisores deles, realmente. Mas o divisor comum entre eles é quem? É o 1. Então, se eles têm como divisores comum o número 1, eles são números primos entre si. Então, quaisquer dois números primos, quaisquer números primos que eu pegar, se eu pegar 10 números primos em sequência, eles são todos primos entre si. Porque o único número comum a eles, de divisores, é o 1. Eu coloquei aqui o 7, o 8 e o 9. Perceba que aqui só tem o 7 que é primo. Mas vamos lá. Quais são os divisores de 7? Ora, 7 é primo. Então é 1 e 7. Os divisores de 8, então são 1, 2, 4 e o próprio 8. Já os divisores de 9 são 1, 3 e 9. Perceba que o divisor comum entre eles é quem? É 1. Logo, então, 7, 8 e 9 são primos entre si. Pois o único divisor comum entre eles é o número 1. Certo? Com o 2 e com o 6. Ó. Divisores de 2. Já sabemos. O 2 é primo. Então os divisores é 1 e 2. Divisores de 6. O 1, o 2, o 3 e o 6. Perceba que agora os divisores de 2 e de 6, eles possuem exatamente dois divisores comuns. Ou seja, eles não são primos entre si. Não são porque eles possuem mais de um divisor. Ou seja, o 1 não é o único divisor comum entre eles dois. Logo, não são primos entre si. Bem, gente, com a definição de primos entre si, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham adquirido mais conhecimento. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários e a gente em breve responde, tá bom? Deixa o joinha, compartilha com as pessoas que querem assistir a matemática do início, do zero. Deixa aquele velho like que nos ajuda muito e incentiva a manter e a continuar subindo vídeos novos aqui no canal. E ativa o Balangandã, né, o velho sininho aí, para quando subir novos vídeos você ficar atento e poder acompanhar tranquilamente, tá bom? Espero que tenham gostado, até a próxima aula, até o próximo vídeo e vamos lá, tchau, tchau!